Aos poucos, no meio do oceano, um paraíso se revela e o mar passa a ter vários tons de azul. A vista é deslumbrante. Estamos chegando ao arquipélago de Fernando de Noronha, localizado a 543 quilômetros da capital pernambucana. Foi descoberto em 1503 pelo navegador Américo Vespúcio, participante da segunda expedição exploratória às costas brasileiras, financiada pelo fidalgo português Fernão de Noronha. Financiador, o homem do dinheiro, da expedição que em 1503 sofreu um naufrágio lá, que foi o que motivou a descoberta, foi acaso. Nessa expedição, o dinheiro foi de um dos homens que compunham a Sociedade de Cristãos Novos, que tinham arrendado a ilha ao rei de Portugal. Então, ele gastou dinheiro e montou um esquema, contratou os melhores que havia, inclusive Américo Vespúcio, que na expedição era uma espécie de preposto dele, um representante dele. Chegando perto das Pedras Secas, que é um lugar na ilha hoje que está em frente a onde é hoje o Buraco da Raquel. Lá adiante a gente avista as Pedras Secas. Ali o navio naufragou. Assim se deu o descobrimento. Por acaso, no dia 10 de agosto de 1503, embora já estivesse aparecendo em mapas de quem passava por perto e dava a informação aos cartógrafos. O pedacinho de terra no meio do oceano são as extremidades de uma montanha submersa de 4.000 metros de profundidade e aproximadamente 12 milhões de anos. O arquipélago de Fernando de Noronha é composto por 21 ilhas, tem formação vulcânica e 27 quilômetros quadrados de extensão. Destes, 70% é Parque Nacional Marinho, ou seja, não pode haver nenhum tipo de construção. A área ganhou esta condição por meio de um decreto da Presidência da República em 1988, mesmo ano em que o arquipélago deixou de ser território federal e passou a ser distrito do estado de Pernambuco. A unidade de conservação é gerida atualmente pelo ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O parque não tem residência, o parque é o uso indireto do recurso, né? Então pode ter visitação, pesquisa, mas não tem gente morando, não tem comércio, né? É uma área que a gente chama, considerada de proteção integral. Como o parque tem 3 funções básicas, né, que é a da visitação, de pesquisa e da conservação, então a gente tem medidas diferentes para cada área. Na área de uso público, que é a visitação, que é o que mais é visível para todos, a gente faz o manejo dos atrativos e a gente faz o monitoramento deles, né, através de pesquisas, monitorando as espécies para ver se está havendo impacto, se o impacto ele não está acabando com o atrativo e se é possível continuar a visitação. Para entrar no parque, os turistas pagam uma taxa ao ICMBio e recebem uma carteirinha de acesso. Empresas privadas, por meio de licitação, receberam o direito de explorar serviços na área do parque, como venda de ingressos, lanchonete e loja de souvenir. Essas empresas também tiveram que melhorar os acessos, como, por exemplo, a trilha que leva ao Mirante do Sancho. Sobre o antigo caminho de terra, foi construída uma passarela suspensa feita de madeira ecológica, um compensado de plástico reciclado que imita a madeira natural. Os outros 30% do arquipélago são considerados área de preservação ambiental, APA, e aqui as moradias são permitidas. Os povoados são ligados pela BR-363, a menor estrada federal do Brasil, com apenas 7 quilômetros de extensão. Hoje, são aproximadamente 4.400 pessoas vivendo em Noronha, e a quantidade de visitantes que o arquipélago recebe gera uma série de desafios para a administração. Você tem outros enfrentamentos lá, como a habitação, como água. É um desafio também muito grande, né? Nós estamos aí com um projeto de ampliação de captação de água para a ilha, que por sua vez vai, né, dar uma autonomia a Fernando de Noronha do ponto de vista de água potável. A preocupação é manter o equilíbrio de todo o ecossistema sem impedir a visitação.
A Vila dos Remédios é o centro urbano da ilha. Neste local estão bares, restaurantes, pousadas, moradias, além da administração e de uma parte conservada da história de Fernando de Noronha, que se mistura com a história do descobrimento do Brasil. Após ser descoberto, o arquipélago passou 2 séculos esquecido por Portugal. Por estar situado na rota das grandes navegações, foi invadido por muitos povos. Só os holandeses se instalaram na ilha por 25 anos. Só então Portugal se deu conta que aquilo não podia ficar abandonado. Era a rota de navegação e era perigoso se não tivesse gente pertencente a Portugal que fosse tomar conta. Aí Portugal autoriza Pernambuco, que era a única capitania que tinha dado certo no Nordeste, a única, ela é quem deve cuidar de Fernando de Noronha. Começa aí a ligação com Pernambuco. Então começa a se construir a Vila dos Remédios, com a igreja, que se chamou Remédio por conta da devoção nacional dos remédios, a fortaleza, os 10 fortes que compõem hoje o maravilhoso sistema, que é o maior sistema inteiro numa ilha do mundo. Não existe outro igual. 10 fortes acima de todas as praias onde pudesse haver desembarque. Dos fortes sobraram as ruínas. Durante muitos anos, a ilha serviu de presídio para pessoas que cometiam crimes no continente. Pessoas com longas penas a cumprir. Não era qualquer um com 1 ano, 2 anos, não. 30 anos, 25 anos, ele ia para lá e trabalhava. Se ele tivesse um bom comportamento, a partir de um certo tempo, ele podia até ser guarda de 3ª classe, ganhando um dinheirinho, vigiando os outros colegas e tal. Então, um sistema terrível. Em vários momentos da história do Brasil, a ilha recebeu presos políticos. Entre os ilustres, Gregório Bezerra, integrante do Partido Comunista Brasileiro, Miguel Arraes, ex-governador de Pernambuco, deposto durante a ditadura militar, o oficial do Exército Agildo Barata Ribeiro e Carlos Marighella, guerrilheiro e militante político na época do Estado Novo e do regime militar. Cada vez que havia um grande movimento que tivesse prisão, mandavam para Fernando de Noronha por um tempo. Mandaram os da Revolução Praieira, mandaram em vários momentos, a ilha recebeu pessoas presas políticas, que em geral eram reservadas, afastadas dos outros. E assim foi, é uma história que, quando a gente olha e quando a gente lê a respeito por todos os cronistas que escreveram ao longo do século XIX e XX, é muito triste. Com o tempo, os moradores da ilha tiveram que se adaptar à atividade econômica que se tornou predominante, o turismo. Apesar das dificuldades de estar longe do continente, Adriana e outros ilhéus vivem satisfeitos com o resultado de seus esforços. Morar em Fernando de Noronha é um privilégio, independente das nossas dificuldades, mas ter o privilégio de ter nascido aqui em Fernando de Noronha, acompanhar o desenvolvimento. Então, todo lugar tem suas dificuldades. Então, de qualquer forma, eu sempre enxergo as coisas pelo lado positivo. Então, eu só tenho que agradecer o privilégio e a Deus por fazer parte da comunidade Fernando de Noronha. Seu Renê nasceu no arquipélago. Ele acredita que a vida tranquila e saudável de Noronha proporcionou disposição para o esporte. Ele já passou dos 70 anos e é maratonista. Fernando de Noronha hoje é você amar mesmo. E amar é isso que você está vendo. Pedras, árvores e o descanso de mente que você tem faz com que eu esteja aqui muito bem de vida e sem nenhuma preocupação. As belezas de Noronha estão por toda parte. No fundo do mar, no céu, na terra, nas praias, nos morros. Local onde o sol brilha forte o ano todo, dando um colorido especial à natureza. Paraíso em que tudo ainda parece conviver harmoniosamente.